Vem cá. Qual que é o seu nome? Fernando. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não está cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir uma é outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em números. O que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário... Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém produziu. Qual que é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas vamos falar de número de 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor para aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está performando. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua empresa. Mas eu não tenho Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas você procura essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que esse funcionário não está dando certo naquele produto. Se você tem tem numa empresa, vários setores. Vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não está se dando bem. Alguma coisa está acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir as pessoas. O empresário, a gente está falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Mas é a mesma pessoa, certo? É um empreendedor. Então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, eu vou falar da minha companhia, certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim, os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando o meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando o resultado. Mas essa pessoa que não está entregando o resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada. Ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho o teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não está entregando no mínimo resultado. Eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente para eu tô assumindo que você sabe é muito bom.
Aí você vai entrar na minha companhia e você não está entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não está entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa para te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, a gente tá falando de... Exatamente, a gente tá falando realmente de pessoas que... Mas vamos pro lado do empréstimo, tá? A Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar... Em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano. Exatamente. Mas não é sobre isso. Porque 15% ao ano eu deixo você esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? O faturamento. 15% ao ano eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são obviamente produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela está precisando fazer para ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que está em cima, que ela não está suportando, As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você está certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? O Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Você voltou a pensar para você, o seu lado de empresário, não para o outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar para o meu lado da companhia. E o CLT tem que olhar para o lado dele. Mas aí quem vai empregá-los? Ele vai olhar e quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo mundo. Mas muitas das vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei em uma empresa, que ela já até fechou, ela faliu. Tá bom. Que a gente ficou trabalhando com... pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, que era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não pagou VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí os demais continuam isso. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita gente deu a mão para continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ele tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. E eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. O empresário nunca quer perder a empresa dele. Como o CLT também não quer perder o emprego dele. Não, mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não quer falhar. Mas a dívida que ele vai negociar para quitar. Ele vai quitar aquela dívida.